No extremo oeste do Brasil, onde a floresta amazônica se encontra com as montanhas, nasce um gigante silêncio, o rio Moa. Das alturas da Serra do Divisor, suas águas descem, alimentando a floresta, os animais e as pessoas. O rio Moa não é apenas um rio, é um fio condutor de cultura, história e vida. O rio Moa nasce na Serra do Divisor, uma das áreas mais preservadas e rica em biodiversidade da Amazônia brasileira. Ela percorre cerca de 300 quilômetros, cortando florestas fechadas, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e cidades como Mâncio Lima, antes de juntar as águas do rio Juruá. Por onde passa, o Moa não é apenas corta-terra, ele conecta pessoas, é estrada, é fonte de alimento, é tradição e lazer. Para quem vive às margens do Moa, o rio é a própria vida. Suas águas abastecem casas, alimentam famílias e garantem o sustento de gerações. Que tipo de peixe que o senhor pesca lá? Dependendo da época do ano, tem época que é piau, tem época que é outro tipo de peixe, peixe preto e várias espécies. Entendi, um monte de espécie, né? E dessas que o senhor pesca, o senhor traz alguma pra cá, pra cidade, pra vender? Às vezes trago. Quando eu pesco, que dá de vantagem, eu trago. E lá onde a senhora mora, a senhora planta alguma coisa? Como é que é essa parte da agricultura? Macaxeira, inhame, banana e tem laranja. Entendi. E dessas coisas que a senhora planta, a senhora traz alguma coisa pra cá pra vender? Traz banana, traz laranja, às vezes, né? E macaxeira. Qual é o seu serviço aqui, tipo, no povo? Eu trabalho como mecânico, né? Mecânico. Ajeitando motor e ajudo o Marco aqui a guardar barco, né? Tirar o motor, guardar os motores. E é assim. Esses barcos que o senhor guarda, é dos pessoal ribeirinhos que vem? É, dos pessoal ribeirinho. Aí vocês guardam que é pra manter seguro aqui no povo? É, manter seguro, né? Que se deixar aí, de repente some um, né? A senhora é uma turista, né? Eu sou de Cruzeiro do Sul e fui para o Rio Moa, na comunidade Zumira. A senhora foi lá passear, o que a senhora achou? Bom, legal? Legal demais para estar a minha estadia. Tem um irmão que mora lá, aí nós fomos para uma festa de São João, foi muito bom. Ela foi a nossa motorista ida e volta, a Leia. E aí? Superou essa expectativa, essa viagem? Superou tudo que eu desejava. A senhora pretende voltar outras vezes? Várias vezes que foi preciso. Dá pra ver que a senhora gostou bastante, né? Amei a viagem. O Moa também é cultura, histórias passadas de gerações em gerações, lendas indígenas e memórias que correm junto com a correnteza. Se o senhor já viu alguma lenda lá no Rio Moa, alguma coisa que o senhor presenciou? Cara, falando dessa questão da natureza, né? As forças naturais, que eu também, cortando seringa, caçando, a gente fazia estadias na floresta, né? E a gente tem as lendas sobre batedor, né? Tem um encantamento aí que é muito conhecido pelas populações indígenas e aí brancos também, né? Com esse convívio aí com a natureza. E o batedor é uma espécie de encanto que a gente não vê ele, né? Mas a gente ouve ele bater à noite, geralmente nos portos, dos tapiri, nas colocações, né? E ele, um gemido que ele ecoa, né? E esse gemido, tanto esse gemido como essas batidas que eles realizam, de repente, que a gente consegue perceber. E em questão das histórias, Chico, mito, alguma lenda assim, o senhor já ouviu falar, o senhor presenciou alguma vez? Não, sobre o batedor. O batedor é uma coisa que ninguém pode dizer que é um encanto. Como é que existe o batedor? Porque o batedor, você está em casa, que acontece isso mais de noite. Você está em casa, aquilo bate assim com 2 ou 3 voltas, e mais é em garapé de terra firme. Porque no morro é difícil, mas em garapé de terra firme, todas as garapés existe esse negócio. Que ninguém pode dizer o que é, se é um encanto, se é uma coisa invisível. Você sabe de alguma história, alguma coisa que você ouviu,
Presenciou? Presenciei muita coisa, né? De trabalho, na fauna, né? Que eu caçava muito, né? Aí eu encontrava com muitos animais da mata mesmo, né? Lá, entendeu? Assim. Mas nem tudo são as águas tranquilas. O rio Moa, assim como os outros rios amazônicos, sofre, o desmatamento avança, a poluição chega pelas margens e o futuro do rio se torna incerto. Outra pergunta para a senhora. E sobre se ele secava mais hoje ou secava mais antigamente, o rio Moa? Eu tenho o pressentimento que ele seca mais, porque, olha, eu tenho uns 63 anos, nunca vi essa seca que tá tendo agora, né? Nunca vi. E agora seca mais. Uhum. E sobre a pesca, nesse período de antigamente para hoje, em relação à pesca seca, também aparece muito peixe, as coisas antigamente? Parece. Antigamente parecia muito, agora não tá aparecendo muito por causa assim, que é muita seca, aí morre muito peixe nos igarapé, né? Aí não tem como o outro ano que a gente não tem como produzir muito pra ter, porque morre. Então antigamente a pesca era maior? Era maior, isso, era maior. E era tudo mais fácil, né? Agora não. Não é mais como antigamente, não. Tá um pouco mais complicado, né? Tá mais um pouco complicado. É assim como a enchente. A enchente nunca vi encher como enche agora. Agora, quando enche, desobriga até as pessoas, né? Que moram assim no Moa, moram assim mais embaixo. As pessoas ficam desabrigadas. Antigamente não existia isso, né? Além disso, as mudanças climáticas impactam o volume e a qualidade da água. Sem o devido cuidado, o Moa pode secar e, junto com ele, a vida ao redor. Apesar dos desafios, há esperança, projetos de preservações começam a surgir, comunidades se organizam, as novas gerações aprendem o valor do rio. Qual a importância de conscientizar sobre o rio Moa? Bom, a conscientização do rio Moa é uma coisa que todos devemos ter bastante, importância, porque principalmente nós jovens gostamos de festa, saímos, essas coisas de adolescente. E adolescente ele suja muito, ou seja, ele vai poluir o rio, dependendo ali, porque grandes poluições, vem a chuva, aí vem o transporte de lixo pela água, vai acabar entrando no rio, vai acabar poluindo mais. Então, ou seja, o governo ele poderia conscientizar de forma, fazendo algum investimento para os jovens, conscientizando mais, uma campanha talvez, ajudando nas escolas, conscientizando mais, por meio dessa trajetória para poder conscientizar o rio e assim não acabar trazendo muita poluição. Aí, qual a importância de fazer projetos de conscientização sobre o rio Moa? Olá, é importante a gente fazer projetos de conscientização, de conservação de rios, principalmente o Moa, por alguns motivos. Primeiro, o rio Moa ele é um rio exclusivamente brasileiro. A nascente dele é no Brasil e ele é um afluente do rio Juruá. Então ele vai iniciar aqui em Manso Lima, vai terminar, desaguar sua água lá próximo ao centro de Cruzeiro do Sul, e é um rio onde ele tem muitas características nas margens lênticas e lóticas que a fitofisionomia da floresta ela muda de acordo com o que a gente vai subindo. Então é um rio que ele vai ter muita cachoeira, é um rio que ele vai ter muita característica até parecido com o rio Juruá, muitos afluentes, e é um ponto também turístico e econômico da nossa região. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Acre, vamos visitar as belezas naturais do Acre. Ninguém procura como, por exemplo, o Vale do Purus ou o Vale do Rio Acre, lá em Rio Branco. A galera procura aqui os nossos rios, o Rio Juruá, o Rio Moa. O Rio Moa, inclusive, ele está na região mais ocidental do nosso país e ele recebe esse nome por causa de, provavelmente, os povos originários assim chamava ele Moa, que significa a localização aonde ele está. Então, é interessante a gente fazer projetos sobre conservação e conscientização
porque até mesmo nós que somos acrianos, a gente sabe pouca informação sobre esse rio.